Você já se perguntou o que a Amazônia ainda esconde? Imagina só, uma cidade perdida, cheia de mistérios, tesouros e quem sabe até aliens. Eu disse aliens. Mas falando sério, você já ouviu falar de Ratanabá? Essa lenda viralizou na internet e deixou todo mundo de queixo caído. Será que ela realmente existe? Ou é só mais uma história que alguém inventou enquanto tomava um café na floresta? E aí, você acredita que uma civilização inteira poderia ter desaparecido no meio da Amazônia sem deixar rastros? Ou será que os arqueólogos estão procurando no lugar errado? Neste vídeo, vamos desvendar os segredos de Ratanabá, a cidade perdida que pode mudar tudo o que você pensa sobre a Amazônia. E olha, se você gosta de mistérios, aventuras e uma pitada de humor, você não pode perder isso. Então aperte o play e vem comigo nessa jornada. Meu nome é Paulo Pérez e você está no canal Incrivelmente Magnífico. Já imaginou uma cidade futurista que existiu antes mesmo dos dinossauros? E não estamos falando de 1 ou 2 milhões de anos atrás, mas sim 450 milhões. Quem construiu isso? Uma civilização de viajantes do tempo? Alienígenas? Ou será que a gente não sabe nem 1% do que realmente aconteceu na Terra? Pois bem, a história de Ratanabá levanta todas essas questões e promete revelar um segredo escondido bem no meio da Amazônia brasileira. De acordo com a teoria, essa cidade não era qualquer metrópole antiga. Ratanabá seria a verdadeira capital do mundo, interligada por uma rede de túneis subterrâneos que percorrem toda a América do Sul. Um sistema de transporte digno de ficção científica, mas que teria sido criado milhões de anos antes do ser humano sequer aprender a acender uma fogueira. E onde essa cidade está agora? Segundo a lenda, Ratanabá estaria enterrada no estado do Mato Grosso, no coração da floresta amazônica. Algumas teorias mais ousadas dizem que um dos acessos a esses túneis secretos estaria bem debaixo do Forte Príncipe da Beira, em Rondônia. Isso mesmo, um forte construído no século XVIII pode estar escondendo uma estrada para um império perdido que existiu antes da própria vida como conhecemos. E quem teria construído tudo isso? A resposta é ainda mais surpreendente. Os responsáveis seriam os Muril, uma civilização que teria habitado a Terra há incríveis 600 milhões de anos. Se essa conta estiver certa, eles vieram muito antes até dos primeiros peixes que decidiram virar anfíbios e dar um passeio em terra firme. Esses supostos pioneiros do planeta teriam sido os arquitetos de Ratanabá e também criaram o misterioso caminho de Peabiru, que ligaria a cidade perdida. E onde estaria escondida essa joia da arqueologia impossível? Entre 3 pirâmides localizadas na região que engloba o Amazonas, Pará e Mato Grosso. Sim, pirâmides, túneis e civilização pré-histórica com tecnologia avançada. Parece um roteiro de cinema, mas há quem jure que essa história tem mais fatos do que fantasia. Já imaginou que debaixo dos seus pés pode existir uma rede de túneis secretos que ligam o mundo inteiro? E mais, que grandes líderes poderiam estar se reunindo neles para decidir o destino da maior riqueza escondida na Amazônia? Pois é, essa teoria vai além de uma simples cidade perdida. Ela sugere uma infraestrutura subterrânea global que esconde segredos inimagináveis. Mas espera, tem mais. As histórias sobre cidades desaparecidas na Amazônia não são de hoje. Será que existe mesmo civilizações antigas camufladas no meio da floresta, guardando riquezas além da nossa compreensão? Se isso soa familiar, talvez seja porque já ouvimos lendas como a de Eldorado e Paititi, cidades supostamente cobertas de ouro. Mas a questão é, por que essas histórias continuam aparecendo? Será que tem algo aí que ainda não descobrimos? Ao longo dos anos, arqueólogos, aventureiros e até conspiracionistas tentaram decifrar esses mistérios. Alguns se basearam em documentos antigos, figuras rupestres e até nos misteriosos geoglifos espalhados pela Amazônia, aquelas enormes figuras no chão que só podem ser vistas do alto. E algumas dessas pessoas realmente levaram a busca a sério, até demais. Um dos casos mais famosos é o do jornalista alemão Karl Brugger e do misterioso Tatum Canara.
que se autoproclamava o herdeiro da cidade secreta de Akakor. Parece coisa de filme. Um homem diz conhecer uma cidade perdida, habitada pelos enigmáticos Unya Mongulala, e convence um jornalista a embarcar nessa aventura. Brugger ficou tão fascinado que escreveu um livro, A Crônica de Akakor, contando a história dessa cidade supostamente oculta no coração da floresta. Mas quando resolveu ir além da teoria e buscar Akakor na prática, sua jornada terminou de maneira trágica. Ele foi assassinado no Rio de Janeiro em 1984. Quem o matou? Ninguém sabe até hoje. E não foi só ele. A Amazônia tem um histórico de sumiços misteriosos, envolvendo exploradores obcecados por cidades lendárias. Em 1912, um dos desaparecimentos mais enigmáticos da história aconteceu quando o coronel britânico Percy Harrison Fawcett lançou sua própria teoria sobre uma cidade perdida chamada Z. Inspirado pelas descobertas de Machu Picchu, ele acreditava que existia uma cidade pré-colombiana avançada escondida no Mato Grosso, no Brasil. E como Brugger, decidiu ir atrás dela. Agora, a pergunta que fica é: essas pessoas estavam apenas correndo atrás de lendas? Ou estavam chegando perto demais de algo que não deveria ser encontrado? Você teria coragem de entrar na floresta amazônica atrás de uma cidade perdida sem GPS, sem sinal de celular e com um mapa que, na melhor das hipóteses, era um chute baseado em lendas? Pois foi exatamente isso que o explorador britânico Percy Fawcett fez. E o resultado? Bom, ele desapareceu sem deixar rastros. Entre 1920 e 1925, Fawcett organizou 2 expedições em busca da mítica cidade de Z. Mas infelizmente, a única coisa que encontrou foi mais floresta e mais perguntas. Ainda assim, ele não desistiu. Em 1925, ele partiu para Mato Grosso com seu filho e um amigo, chegando a Cuiabá, onde contratou alguns guias locais. De lá, o trio seguiu a cavalo pelo Alto Xingu até o posto Bacairi, um ponto de apoio que Fawcett chamava de o último vestígio de civilização, antes de se aventurar no desconhecido. Quando chegaram a um local que batizaram de Acampamento do Cavalo Morto, nome que já não trazia bons presságios, Fawcett tomou uma decisão estranha: dispensou os guias. Ele acreditava que dali em diante o caminho até a cidade perdida precisava ser mantido em segredo. Então, apenas ele, seu filho e o amigo seguiram floresta adentro em direção às terras dos índios Cuicuros e Calapalos. E foi assim que desapareceram, para sempre. Sem pistas, sem cartas, sem nenhum volto logo. E esse não é o único mistério da região. Próximo ao Real Forte Príncipe da Beira, em Costa Marques, Rondônia, existem muros arqueológicos cobertos pela vegetação, com um portal de aproximadamente 1,2 metros de altura. Para uns, são apenas formações naturais. Para outros, restos de uma civilização perdida que pode ter existido há milhares ou até milhões de anos. O escritor e pesquisador Lourismar Barroso já estudou a fundo o Forte Príncipe da Beira e trouxe algumas hipóteses sobre a origem desses paredões. Mas o que realmente chama atenção é um detalhe curioso. Imagens feitas por pesquisadores mostram que dentro do forte existe algo que se parece muito com um labirinto, e possivelmente um túnel subterrâneo. E adivinhe só, alguns acreditam que este seria um dos acessos secretos à cidade perdida de Ratanabá. Coincidência ou mais uma peça do quebra-cabeça desse mistério amazônico? Se existe uma cidade perdida na Amazônia, faz sentido que ela tenha entrada secreta, certo? E se alguém realmente descobrisse uma dessas passagens subterrâneas, será que contaria para o mundo ou guardaria o segredo às 7 chaves? O portal Amazônia tentou esclarecer essa questão conversando novamente com o pesquisador Lourismar Barroso, para saber mais sobre essa suposta entrada para Ratanabá. Mas, segundo ele, essa passagem simplesmente não existe. Estranho, não? Se por um lado a teoria diz que os fortes da Amazônia estão interligados por uma rede subterrânea que conecta o mundo inteiro, por outro, os historiadores negam qualquer evidência disso, quem está certo? Enquanto essa questão segue sem resposta, outro estudo de verdade chamou a atenção da comunidade científica. No dia 25 de maio de 2022, a revista Nature publicou uma pesquisa que revelou algo impressionante
na região de Llanos de Morros, na Bolívia. Um complexo sistema de cidades antigas com pirâmides e monumentos sofisticados, e tudo isso sem o uso de pedras. Como assim? Eles construíram tudo com tecnologia desconhecida? Ou apenas utilizavam materiais orgânicos que não sobreviveram ao tempo? O estudo foi liderado pelo arqueólogo alemão Heiko Prumers e revelou que essas estruturas foram erguidas pelo povo Khazarab, que viveu na região entre 500 e 1400 d.C. O mais surpreendente é que o sistema de assentamento era muito mais organizado e avançado do que se imaginava, cobrindo uma área de cerca de 4.500 km² com múltiplas camadas de urbanização. Dois grandes locais se destacaram: Kotoka, com 147 hectares, e Landvar, com incríveis 315 hectares. Para descobrir tudo isso, os pesquisadores usaram a tecnologia LIDAR, Light Detection and Ranging, um sistema de varredura a laser que consegue mapear o solo mesmo quando coberto por vegetação densa, um verdadeiro raio-x da floresta. Agora vem o detalhe curioso. Essa tecnologia também é mencionada na teoria de Ratanabá. Só tem um problema. A descoberta foi feita na Bolívia, bem longe do Mato Grosso, onde a suposta cidade perdida deveria estar. Então, o que isso significa? Será que a Amazônia esconde mais cidades misteriosas do que imaginamos? Ou será que Ratanabá está esperando apenas o equipamento certo para ser revelada? Então, no final das contas, Ratanabá é real ou apenas mais um grande mistério amazônico? Será que essa cidade futurista existiu há 450 milhões de anos e simplesmente desapareceu sem deixar rastros? Ou será que tem alguém por aí escondendo as evidências? Afinal, já vimos que não é de hoje que exploradores, aventureiros e até historiadores se perdem às vezes, literalmente, tentando encontrar essas cidades perdidas. E tem mais. Se a Amazônia ainda esconde civilizações antigas, como a dos Khazarab, quem garante que não existem outras, ainda mais impressionantes, enterradas sob a mata fechada? Já pensou se o próximo grande achado arqueológico revelar que nossa história é completamente diferente do que imaginamos? Afinal, estamos falando de uma floresta tão vasta que muitas partes dela nunca foram pisadas por um ser humano moderno. Vai que, bem no meio dessa imensidão, um explorador tropeça em um túnel secreto que leva direto para Ratanabá. Ou talvez para uma reunião secreta onde grandes líderes mundiais discutem riquezas escondidas. Quem sabe, né? Agora me conta, você acha que Ratanabá é real ou só mais um mito bem elaborado? Se essa cidade futurista existisse, você teria coragem de se aventurar pelos túneis subterrâneos para encontrá-la? E mais importante, será que um GPS daria conta de guiar alguém até lá? Ou seria melhor levar um mapa do tesouro e uma bússola? Deixe seu comentário e compartilhe esse mistério com aquele amigo que adoraria embarcar nessa expedição, ou pelo menos assistiria de camarote enquanto você some na floresta. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. E não perca os próximos vídeos, porque aqui tudo é incrivelmente magnífico.